Pare agora mesmo o que você está fazendo, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode transformar completamente a sua existência. Eu sei que você está cansado. Eu sei que ontem à noite você deitou a cabeça no travesseiro e sentiu aquele peso no peito que ninguém mais enxerga. Você sorri para o mundo lá fora. Você finge que está tudo bem. Você carrega as suas batalhas em silêncio porque aprendeu que ninguém vai entender mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa que vai estremecer a sua alma. Você não chegou até este vídeo por acidente. Não foi o algoritmo, não foi coincidência. Foi o próprio Criador do universo que conduziu os seus passos até aqui, porque ele viu o que você esconde de todos. Ele ouviu aquele suspiro de madrugada quando você acordou no meio da noite sem conseguir dormir. Ele sentiu cada lágrima que você engoliu para não parecer fraco. E hoje, neste exato momento, ele me enviou como mensageiro para declarar algo sobre a sua vida. A providência divina já foi liberada. Aquilo que você interpretou como abandono, aquela situação que parecia o fim absoluto de tudo, era apenas Deus preparando o cenário para o maior milagre que você já vai presenciar. Eu preciso que você entenda a gravidade do que está acontecendo agora. Não é qualquer dia. Hoje é 26 de março. E no calendário celestial, esta data carrega uma unção muito específica. É o dia em que correntes são despedaçadas. É o dia em que portas que pareciam soldadas começam a ranger. É o dia em que o impossível olha para a sua fé e se curva. Eu sei que você já tentou de tudo. Eu sei que você orou, chorou, lutou, e mesmo assim parece que nada muda. Aquela dívida continua crescendo. Aquele relacionamento continua sangrando. Aquela porta de emprego continua fechada. Aquele diagnóstico continua ecoando na sua mente. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. O Deus que criou as galáxias com uma palavra não se esqueceu de você. Ele não está distraído. Ele não está ocupado demais. Na verdade, neste exato instante, ele está se inclinando do trono para alcançar a sua mão e te puxar para fora desse poço. Você está pronto para receber isso? Eu sinto no meu espírito que você está pronto. Mas antes de continuarmos essa jornada juntos, eu preciso te fazer um pedido. Se você crê que Deus pode reescrever a sua história a partir de hoje, se você crê que este 26 de março marca o início de uma nova era na sua vida, então se inscreva neste canal agora e deixe o seu like neste vídeo. Mas atenção, não faça isso apenas como um gesto comum. Faça isso como uma declaração profética. No momento em que você clicar, declare no seu coração que você está se conectando a esta corrente de oração e que está abrindo as portas para o sobrenatural agir. Amigos, se inscrevam e deixem o like. Isso vai ajudar muito a espalhar essa mensagem para quem precisa ouvir. E agora que você tomou essa decisão de fé, eu preciso te revelar algo ainda mais profundo. Existe um princípio sagrado que separa aqueles que vivem de migalhas daqueles que sentam na mesa da abundância. Antes de enfrentar qualquer gigante, antes de tomar qualquer decisão difícil, antes de dar qualquer passo importante, você precisa dobrar os seus joelhos. Parece simples demais, eu sei. Num mundo que valoriza a força, a velocidade, a autossuficiência, a ideia de parar e se ajoelhar soa quase como fraqueza. Mas é exatamente aí que mora o segredo que os vitoriosos descobriram. É na fraqueza humana que o poder divino se aperfeiçoa. Quando você admite que não consegue sozinho, quando você reconhece que precisa de algo maior, é nesse momento que o céu se move a seu favor. E é por isso que este 26 de março não é uma data qualquer para você. É o dia em que você vai parar de lutar com as suas próprias forças e vai entregar cada batalha nas mãos de quem realmente pode vencer por você. Sabe aquela situação que tem tirado a sua paz? Aquela conta que você não sabe como vai pagar. Aquele relacionamento que parece destruído além do reparo. Aquela doença que os médicos não conseguem explicar. Aquele filho que se afastou. Aquele emprego que nunca aparece.
Hoje nós vamos apresentar cada uma dessas causas diante do tribunal do céu. E quando fazemos isso com fé genuína, algo sobrenatural acontece. O céu se movimenta, anjos são destacados. Circunstâncias começam a se alinhar de maneiras que a mente humana não consegue compreender. Eu já vi isso acontecer incontáveis vezes. Pessoas que estavam à beira do colapso total, pessoas que tinham perdido toda a esperança, pessoas que já estavam planejando desistir de tudo, e então, um único momento de conexão com o divino mudou absolutamente tudo. E é exatamente isso que vai acontecer com você hoje. Mas para que esse milagre se manifeste na sua vida, eu preciso que você faça algo agora. Desconecte-se de todas as distrações ao seu redor. Se você está num lugar onde pode fechar os olhos, feche-os. Se não pode, pelo menos silencie o seu interior. Porque o que vou compartilhar agora é uma palavra que foi reservada especificamente para quem está assistindo neste momento. Uma escritura que vai servir como fundamento para tudo o que Deus está prestes a fazer na sua vida. E quando você ouvir essas palavras, algo dentro de você vai despertar. Algo que estava adormecido. Algo que o inimigo tentou matar, mas não conseguiu. Prepare o seu coração, porque a partir de agora, nada mais será como antes. A palavra que vou ler agora foi escrita há milhares de anos, mas foi preservada especificamente para este momento da sua vida. Está no livro de Salmos, capítulo 40, versículos 1 a 3. Eu quero que você ouça cada palavra como se Deus estivesse sentado ao seu lado, olhando nos seus olhos e falando diretamente ao seu coração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um charco de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E colocou na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Você ouviu o que acabou de ser dito. Ele se inclinou para mim. Deixa essa verdade penetrar nas camadas mais profundas da sua alma. O Deus que sustenta o universo, que mantém as estrelas em seus lugares, que controla a força dos oceanos, esse mesmo Deus se inclinou. Ele não mandou um anjo, ele não delegou a tarefa, ele pessoalmente se curvou do seu trono em direção a você. Neste exato 26 de março, o Criador está se inclinando para alcançar a sua mão. Talvez você esteja se perguntando por que agora? Por que hoje? Por que depois de tanto tempo de espera? E a resposta está na primeira parte do versículo. Esperei com paciência. Existe um tempo de preparo que precede todo milagre. Existe uma fornalha que antecede toda promoção. E você, meu amigo, minha amiga, você já passou tempo demais nessa fornalha. A sua espera não foi em vão. Cada noite sem dormir, cada oração que pareceu não ser ouvida, cada lágrima que você derramou no silêncio do seu quarto, tudo isso estava sendo registrado no céu. E agora chegou o momento da resposta. Mas preste atenção na descrição que o salmista usa. Ele fala de um poço de destruição e de um charco de lama. Você sabe o que é estar num charco de lama? É aquela sensação terrível de que quanto mais você tenta sair, mais você afunda. Você luta, você se esforça, você dá o seu melhor, mas parece que a situação só piora. As dívidas não diminuem, elas se multiplicam. O relacionamento não melhora, ele se deteriora ainda mais. A doença não recua, ela avança. É como se houvesse uma força invisível trabalhando contra você, puxando você para baixo cada vez que você tenta se levantar. E eu sei que você está cansado dessa luta. Eu sei que às vezes você se pergunta se vale a pena continuar tentando. Eu sei que existem madrugadas em que você questiona se Deus realmente está vendo o que você está passando. Mas a promessa que acabamos de ler é muito clara. Ele tira do charco de lama, ele coloca os pés sobre a rocha, ele firma os passos, e mais do que isso, ele coloca um cântico novo na boca. Isso significa que o mesmo Deus que vai te resgatar também vai restaurar a sua alegria.
A tristeza que hoje pesa sobre você vai ser substituída por um louvor que vai ecoar tão alto que muitos ao seu redor vão ver e vão se espantar. Pessoas que duvidaram de você. Pessoas que disseram que você nunca ia conseguir. Pessoas que viraram as costas quando você mais precisou. Todas elas vão testemunhar a sua transformação e vão temer, porque vão entender que existe um Deus que opera em favor daqueles que confiam nele. E esse momento começa agora, neste 26 de março. Mas para receber essa libertação completa, você precisa entender algo fundamental sobre o que está acontecendo na sua vida. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver de vitória em vitória, enquanto outras parecem estar sempre lutando contra a correnteza? Eu vou te revelar um segredo que vai mudar completamente a sua perspectiva. A diferença não está nas circunstâncias externas. A diferença está no que acontece nos bastidores espirituais. Existe uma guerra invisível sendo travada ao seu redor neste exato momento. E o campo de batalha principal é a sua mente. O inimigo sabe que não pode destruir você diretamente porque você pertence a Deus. Então ele usa outra estratégia. Ele ataca os seus pensamentos. Ele sussurra mentiras no silêncio da noite. Ele planta sementes de dúvida, de medo, de desânimo. Ele te faz acreditar que você é o problema. Que você não é bom o suficiente. Que você nasceu para sofrer. Que a sua vez nunca vai chegar. E aos poucos, sem você perceber, essas mentiras começam a criar raízes no seu coração. Você começa a concordar com elas. Você começa a repetir para si mesmo exatamente o que o inimigo quer que você acredite. E é aí que a lama começa a te prender. Não é a sua situação financeira que te mantém atolado. Não é o seu problema de saúde. Não é o seu relacionamento quebrado. É a mentira que você aceitou como verdade. É o veredicto falso que você pronunciou sobre a sua própria vida. Mas hoje, neste 26 de março, algo vai mudar. Eu preciso que você entenda que o charco de lama não foi você quem criou. Você foi empurrado para dentro dele. Circunstâncias que estavam fora do seu controle, pessoas que te decepcionaram, sistemas que falharam, promessas que foram quebradas. Nada disso foi culpa sua. Mas a decisão de sair desse charco, essa sim é sua. E a boa notícia é que você não precisa sair sozinho. Na verdade, você não consegue sair sozinho. E essa é a beleza do Evangelho. Quando você finalmente admite que não tem forças para se libertar, é exatamente nesse momento que a mão de Deus alcança a sua. Eu sinto no meu espírito que tem alguém assistindo agora que já tentou sair dessa situação dezenas de vezes. Você já fez promessas para si mesmo. Você já elaborou planos. Você já começou de novo mais vezes do que consegue contar. E cada vez que falhou, a vergonha ficou mais pesada. A voz acusadora ficou mais alta. Mas eu tenho uma palavra para você. Pare de tentar nas suas próprias forças. Pare de confiar na sua capacidade limitada. O que você precisa não é de mais esforço humano. O que você precisa é de uma intervenção divina. E é exatamente isso que está disponível para você agora. Mas para acessar esse poder, existe algo que precisa acontecer primeiro. E o que eu vou te pedir para fazer nos próximos instantes pode parecer simples demais, mas vai destravar portais que estavam fechados sobre a sua vida há anos. Coloque a sua mão sobre o peito agora mesmo. Sinta o seu coração batendo debaixo da sua palma. Esse batimento não é um acidente biológico. É o sopro de Deus mantendo você vivo a cada segundo. E se ele ainda te mantém respirando, é porque ainda existe um propósito poderoso reservado para você. Onde quer que você esteja neste momento, eu quero que você feche os olhos se puder. Visualize comigo a cena que vou descrever. Imagine que a porta do lugar onde você está começa a se abrir lentamente. Uma luz suave começa a entrar. E então você percebe que não é apenas luz, é uma presença. É o próprio Jesus atravessando aquela porta e caminhando em sua direção. Ele não está com pressa, ele não está distraído.
Os olhos dele estão fixos em você. E enquanto ele se aproxima, você percebe algo no rosto dele. Não é julgamento, não é decepção, é compaixão, é amor. É como se ele estivesse dizendo sem palavras que ele sabe de tudo. Ele sabe das noites que você passou acordado. Ele sabe das lágrimas que você escondeu. Ele sabe do peso que você carrega. E agora, neste 26 de março, ele veio pessoalmente te resgatar. Mantenha essa imagem na sua mente enquanto oramos juntos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, eu me apresento diante do teu trono neste momento. Não porque eu mereça, não porque eu seja digno, mas porque tu és bondoso e a tua graça me alcançou. Pai, tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu vês o que eu escondo de todos. Tu sabes que por trás do meu sorriso, muitas vezes existe um coração partido. Eu confesso que estou exausto, Senhor. O peso ficou pesado demais para os meus ombros humanos. As noites ficaram longas demais. A espera se tornou dolorosa demais. Por isso eu preciso de ti, agora mais do que nunca. Acalma minha alma, Pai. Retira de mim essa ansiedade que aperta o meu peito quando eu penso no amanhã. Remove esse medo que paralisa os meus passos. Arranca essa angústia que rouba o meu sono. Espírito Santo, sopra o teu refrigério sobre a minha mente cansada. Se existe algum ressentimento escondido nos cantos do meu coração, ilumina para que eu possa ver e renunciar. Se existe mágoa antiga que eu enterrei, mas que continua me envenenando, traz à superfície para que eu possa entregar nas tuas mãos. Se existe culpa do passado que ainda me assombra, me lembra que o teu sangue já pagou o preço. Eu quero ser livre, Senhor. Livre de verdade. Não apenas uma liberdade superficial, mas uma liberdade que alcança as profundezas da minha alma. Que neste exato momento eu possa sentir o teu abraço me envolvendo. Que eu possa ouvir a tua voz suave dizendo que tudo vai ficar bem. Não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque tu estás no controle. Senhor, eu também apresento diante de ti o meu corpo físico. Tu és o médico dos médicos. Tu criaste cada célula, cada órgão, cada sistema do meu corpo. Se existe alguma enfermidade tentando se instalar, eu repreendo agora no teu nome. Se existe dor que não passa, diagnóstico que assusta, fraqueza que não se explica, que o teu poder curador flua sobre mim da cabeça aos pés. Mas existe algo ainda mais precioso que eu preciso trazer diante do teu altar agora. Senhor, eu levanto diante de ti a minha família. Essas pessoas que tu colocaste na minha vida não por acaso, mas com propósito. Eu te peço, entra na minha casa neste momento. Caminha por cada cômodo, visita cada quarto, senta em cada cadeira da nossa mesa. Onde houver desentendimento entre nós, semeia a reconciliação. Onde houver palavras duras que foram ditas e nunca foram curadas, derrama o teu bálsamo. Onde houver distância emocional, reconstrói as pontes. Eu intercedo pelos meus filhos, Senhor. Tu sabes as preocupações que carrego por eles. Tu conheces os perigos que os cercam neste mundo. Protege-os das más influências, das armadilhas que o inimigo prepara para os jovens, dos caminhos que parecem atrativos, mas levam à destruição. Que eles cresçam conhecendo a Ti, amando a Ti, servindo a Ti. Eu intercedo pelo meu cônjuge. Onde o tempo e as dificuldades desgastaram o nosso amor, renova a chama. Onde mágoas se acumularam, ensina-nos a perdoar. Que o nosso lar seja um refúgio de paz num mundo cheio de tempestades. Eu intercedo pelos meus pais. Se ainda estão nesta terra, abençoa a sua saúde e os seus dias. Se já partiram, consola o meu coração com a esperança do reencontro. Senhor, eu levanto um muro de proteção espiritual ao redor da minha casa agora. Eu decreto que nenhuma arma forjada contra a minha família vai prosperar. Nenhuma seta do maligno vai ultrapassar as nossas portas. Nenhum olhar de inveja, nenhuma palavra de maldição, nenhuma trama nas sombras terá efeito sobre nós.
Que a minha casa seja um pedaço do céu aqui na terra. Que quando as pessoas entrarem, sintam a tua presença. Que haja fartura na nossa mesa, não apenas de alimento, mas de alegria, de conversa, de risadas genuínas. Que a tua presença seja o convidado de honra em cada refeição, em cada momento que passamos juntos. Eu consagro a minha família a ti, Senhor. Cada membro, cada relacionamento, cada sonho que compartilhamos. Guarda quem eu amo, porque eu sei que tu podes cuidar deles infinitamente melhor do que eu jamais conseguiria. Mas agora, Pai, algo dentro de mim está mudando. Eu sinto uma força crescendo no meu interior. Aquela fraqueza que me dominou por tanto tempo está dando lugar a algo diferente. E eu entendo que chegou o momento de mudar a postura desta oração. Porque existe uma batalha que precisa ser vencida, e eu não vou mais fugir dela. Eu me levanto agora não mais como vítima, mas como guerreiro do exército celestial. Chega de chorar nos cantos. Chega de aceitar migalhas. Chega de viver curvado diante de circunstâncias que deveriam se curvar diante de mim. Neste 26 de março, eu visto a armadura completa de Deus e entro no campo de batalha da minha vida financeira e profissional. Senhor dos exércitos, tu és o dono do ouro e da prata. Toda a riqueza da terra pertence a ti. A tua palavra declara que tu supres todas as necessidades dos teus filhos, segundo as tuas riquezas em glória. Então eu me apresento diante de ti não como um mendigo, mas como herdeiro. Eu trago diante do teu trono esta carteira que tem estado vazia por tempo demais. Estas contas que se acumulam sobre a mesa. Estas dívidas que crescem como erva daninha e tentam sufocar a minha paz. Este aperto financeiro que faz o fim do mês parecer uma montanha impossível de escalar. Eu digo basta. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de miséria que tem pairado sobre a minha vida. Eu amarro todo o espírito de escassez que me fez acreditar que nunca seria suficiente. Eu expulso todo o devorador que tem comido as minhas finanças antes mesmo delas chegarem às minhas mãos. Eu ordeno que as portas do inferno que estavam bloqueando a minha prosperidade sejam despedaçadas pelo poder do sangue de Cristo. Toda trava espiritual que impedia o fluxo da abundância, eu quebro agora. Todo bloqueio invisível que segurava as minhas bênçãos no mundo espiritual, eu removo agora. Eu profetizo sobre a minha vida profissional. Se as portas de emprego estavam trancadas, eu decreto que se abram de par em par. Senhor, prepara aquela entrevista que vai mudar tudo. Toca o coração daquele chefe que precisa me dar uma chance. Destrava aquele contrato que estava engavetado há meses. Move as peças do tabuleiro a meu favor. Eu chamo à existência a promoção que me foi negada injustamente. Eu convoco o aumento que eu mereço pelo meu trabalho. Eu declaro que oportunidades de negócio vão surgir de lugares que eu nem imaginava. Porque eu recuso viver de sobras quando fui criado para sentar à mesa do rei. Eu sou filho do Altíssimo, e filhos de rei não passam necessidade. A partir de hoje, o dinheiro deixa de ser o meu senhor e passa a ser o meu servo. Ele vai me obedecer. Ele vai fluir para as minhas mãos. Ele vai ser instrumento de bênção para o reino de Deus e para a minha família. Mas eu sei que quando a luz começa a brilhar, as trevas se incomodam. Por isso eu oro agora contra toda a inveja que foi lançada contra o meu sucesso. Eu sei que existem pessoas que sorriem para mim durante o dia, mas torcem pela minha queda quando viram as costas. Existem olhares de cobiça sobre o que eu construí. Existem línguas que falam mal de mim em lugares onde eu não posso me defender. Senhor, eu te peço que reveles quem são essas pessoas. Afasta do meu caminho aqueles que se aproximaram com intenções ocultas. Que toda língua mentirosa que se levantou contra mim seja envergonhada. Que toda armadilha preparada para os meus pés seja desarmada antes que eu chegue perto. Que todo plano maligno arquitetado nas sombras seja exposto à luz e destruído. Eu quebro agora, pela autoridade que me foi dada em Cristo, toda a maldição hereditária que pesa sobre a minha linhagem financeira.
Se os meus antepassados viveram na pobreza, se os meus pais lutaram a vida inteira e nunca conseguiram prosperar, se existe um padrão de escassez que se repete geração após geração na minha família, eu decreto que esse ciclo termina em mim. Eu traço uma linha de sangue neste 26 de março. Daqui para frente, a minha descendência será marcada pela vitória. Os meus filhos não vão herdar dívidas, eles vão herdar propriedades. Os meus netos não vão conhecer a vergonha da falta, eles vão conhecer a honra da abundância. Nenhuma praga de miséria vai alcançar a minha tenda. Eu recebo a unção da multiplicação. A mesma unção que fez 5 pães alimentarem 5.000 pessoas. A mesma unção que fez o azeite da viúva não acabar. A mesma unção que transformou água em vinho da melhor qualidade. Eu declaro que o pouco que tenho nas mãos vai se multiplicar sobrenaturalmente. Eu creio em dívidas sendo canceladas de formas inexplicáveis. Eu creio em valores esquecidos sendo devolvidos. Eu creio em portas se abrindo sem eu precisar bater, porque a porta que Deus abre, homem nenhum fecha, e a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Eu descanso nessa promessa. A minha provisão já foi liberada nos lugares celestiais. Ela está descendo para o mundo material neste exato momento. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou cabeça e não cauda. Mas existe uma área da minha vida que ainda precisa de cura profunda antes que eu possa receber essa colheita completa. Respire fundo agora e prepare-se para o que vou pedir, porque isso vai doer antes de curar. Eu preciso que você olhe para dentro de si mesmo. Não para a superfície que você mostra ao mundo, mas para os porões da sua alma, onde você guarda tudo aquilo que prefere esquecer. Veja, nós acabamos de declarar guerra contra a escassez financeira, contra os bloqueios profissionais, contra as forças espirituais que tentavam nos manter na pobreza. Mas existe um inimigo ainda mais perigoso que precisa ser derrotado, e esse inimigo mora dentro de você. São as feridas que nunca cicatrizaram. São as memórias que você trancou num quarto escuro do seu coração e jogou a chave fora. São as palavras que foram ditas sobre você quando você era apenas uma criança e não tinha como se defender. Pai, eu te peço agora que sondes as profundezas do meu ser. Tu conheces cada corredor escuro da minha mente. Tu estavas presente em cada momento de dor que eu vivi. Tu viste quando aquela pessoa que deveria me proteger me feriu. Tu ouviste quando disseram que eu não valia nada, que eu nunca seria alguém, que eu era um erro. Tu sentiste a minha vergonha quando fui rejeitado. Tu contaste as minhas lágrimas quando fui abandonado. Essas feridas, Senhor, ainda sangram. Às vezes eu penso que já superei, mas então algo acontece e a dor volta com toda a força. Uma palavra, um olhar, uma situação que me lembra daquele momento, e de repente eu sou de novo aquela criança assustada que não entendia por que estava sofrendo. Mas neste 26 de março, eu decido romper com esse passado de uma vez por todas. Eu trago diante do teu altar a minha criança interior. Aquele menino ferido que ainda chora escondido dentro de mim. Aquela menina machucada que ainda tem medo de confiar. Cura, Senhor. Cura o que os anos não conseguiram curar. Cura o que a terapia não alcançou. Cura o que eu tentei afogar em distrações, mas que sempre volta à tona. Eu arranco agora toda a raiz de amargura que tentou crescer no meu coração. Eu sei que carregar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra, e eu estou cansado de me envenenar. Por isso, neste momento, eu tomo a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Eu escolho perdoar. Sim, eu sei o que estou dizendo. Eu sei o tamanho do que me fizeram. Eu sei que não mereciam o meu perdão. Mas eu entendi que o perdão não é um presente para quem me feriu. É um presente para mim mesmo. É a chave que abre a porta da prisão onde eu mesmo me tranquei. Então eu libero o perdão agora sobre aqueles que me machucaram. Eu solto as correntes invisíveis que me mantinham preso a eles. Cada vez que eu lembrava do que fizeram, eu estava dando poder a eles sobre o meu presente. Mas isso acaba agora.
Eu os entrego nas mãos de Deus. Que Ele faça a justiça, porque eu já não quero mais esse peso. Eu solto e sigo em frente leve e livre. Senhor, cura as minhas memórias. Não me faça esquecer, porque as cicatrizes fazem parte da minha história. Mas transforma a dor em testemunho. Onde havia vergonha, coloca orgulho de ter sobrevivido. Onde havia fraqueza, revela a força que foi construída nas tempestades. Apaga as palavras de maldição que disseram sobre mim. Que eu nunca ia conseguir. Que eu era burro demais, feio demais, pobre demais, incapaz demais. Eu rejeito cada uma dessas mentiras. A tua palavra diz que eu sou obra-prima das tuas mãos. Diz que fui criado de forma maravilhosa. Diz que antes de eu nascer, tu já tinhas planos de bem para a minha vida. Eu escolho acreditar no que tu dizes sobre mim, não no que os outros disseram. Restaura a minha autoimagem. Reconstrói o meu senso de valor. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Amado, escolhido, perdoado, mais que vencedor. E para que essa cura seja completa e permanente, eu preciso fazer o convite mais importante de todos. Existe alguém que precisa ocupar cada espaço vazio que a dor deixou. Alguém que precisa habitar cada cômodo que foi destruído. E sem essa presença, todo o resto que declaramos hoje seria apenas palavras vazias ao vento. Vem, Espírito Santo, eu abro todas as portas da minha alma para ti agora. Não existe mais nenhum cômodo trancado, nenhum segredo escondido, nenhuma área proibida. A casa é tua. Eu te entrego as chaves de cada quarto do meu coração. Entra no quarto das minhas memórias e reorganiza tudo com a tua luz. Entra no quarto dos meus medos e expulsa cada sombra. Entra no quarto dos meus sonhos e desperta aqueles que eu já tinha dado como mortos. Entra no quarto das minhas feridas, aquele que acabamos de visitar juntos, e derrama o teu óleo de cura sobre cada cicatriz. Doce Espírito de Deus, preenche cada vazio que a dor escavou dentro de mim. Onde a solidão criou buracos, estabelece a tua companhia constante. Onde a rejeição abriu crateras, constrói fundações de aceitação. Onde o abandono deixou ruínas, ergue palácios de pertencimento. Eu preciso de ti mais do que preciso do ar que respiro. Eu confesso que tentei viver com as minhas próprias forças por tempo demais. Tentei tomar decisões sozinho. Tentei resolver problemas com a minha capacidade limitada. Tentei enxergar o caminho com os meus olhos míopes, e o resultado foi tropeço atrás de tropeço. Mas hoje eu te peço, assume o controle total da minha vida. Toma o volante. Eu cansei de dirigir para lugares errados. Eu cansei de escolher portas que pareciam bonitas, mas levavam a becos sem saída. Eu cansei de confundir a voz do meu ego com a tua voz suave. Por isso eu entrego. Tudo. Cada plano, cada sonho, cada relacionamento, cada decisão que está pendente, cada encruzilhada que vou enfrentar. Eu só quero andar onde tu mandares. Eu só quero falar o que tu colocares na minha boca. Eu só quero ir aonde tu abrires caminho. Espírito Santo, me dá discernimento para separar o que é de Deus do que é armadilha disfarçada. Porque o inimigo é astuto. Às vezes ele apresenta oportunidades que parecem bênçãos, mas são ciladas. Às vezes ele coloca pessoas no meu caminho que parecem anjos, mas são agentes da destruição. Eu preciso dos teus olhos para enxergar além da superfície. Fecha os meus ouvidos para as vozes que querem me desviar do propósito. Abre os meus olhos espirituais para perceber os sinais que tu colocas no meu caminho. Não me deixa dar nenhum passo sequer sem a tua aprovação. Eu quero viver em sintonia tão profunda contigo que cada respiração minha seja uma oração, que cada decisão minha seja uma consulta ao teu trono, que cada palavra minha seja filtrada pelo teu amor. Eu sinto algo acontecendo neste exato momento. Enquanto essa oração sobe aos céus, alguma coisa está mudando na atmosfera espiritual ao meu redor. É como se correntes invisíveis estivessem se partindo. É como se portas que estavam emperradas há anos começassem a ranger.
É como se um peso que eu carregava nas costas há tanto tempo que já tinha esquecido que existia, estivesse finalmente escorregando dos meus ombros. Eu sinto as velhas cicatrizes perdendo o poder que tinham sobre mim. Aquelas memórias que me faziam estremecer já não provocam o mesmo medo. Aquelas palavras de maldição que ecoavam na minha mente já estão perdendo volume. Algo está nascendo dentro de mim neste 26 de março. Algo novo, algo que nunca existiu antes. É como se a pessoa que eu era até ontem estivesse morrendo e uma nova versão de mim estivesse emergindo das cinzas. Senhor, eu recebo essa transformação. Eu recebo essa renovação. Eu recebo essa vida nova que tu estás soprando sobre mim agora. Que as minhas palavras daqui para frente sejam temperadas com graça e verdade. Que as minhas atitudes reflitam o teu caráter. Que as minhas decisões sejam marcadas pela tua sabedoria. Que as pessoas ao meu redor percebam que algo mudou em mim, mesmo que eu não precise dizer nada. Que a tua luz brilhe através de mim com tanta intensidade que as trevas fujam antes mesmo de eu chegar. Eu estou pronto, Senhor. Eu estou preparado para o novo tempo que começa a partir de agora. Mas antes de encerrarmos este momento, existe algo fundamental que precisa ser declarado. Uma atitude que vai selar tudo o que pedimos e garantir que nenhuma dessas palavras volte vazia. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Eu não vou esperar ver o milagre com os meus olhos para começar a agradecer. Essa é a diferença entre quem recebe e quem fica eternamente esperando. A fé que move montanhas é aquela que celebra a vitória antes dela se manifestar no mundo físico. Então, neste momento, eu levanto a minha voz não em pedido, mas em gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que tudo o que declaramos nesta oração já foi registrado nos céus. Obrigado porque a resposta já foi despachada do trono antes mesmo de eu terminar de falar. Eu te agradeço pela porta de emprego que já foi destrancada no mundo espiritual, mesmo que os meus olhos ainda não tenham visto. Eu te agradeço pela cura que já começou a operar no meu corpo, mesmo que os sintomas ainda estejam presentes. Eu te agradeço pela restauração do meu casamento, que já está desenhada no teu livro, mesmo que as discussões ainda aconteçam. Eu te agradeço pelas dívidas que serão quitadas de formas que eu não consigo nem imaginar. Eu te agradeço pelos relacionamentos que serão curados, pelas portas que vão se abrir, pelas oportunidades que vão surgir. Obrigado, Pai, porque tu não és homem para que mintas. Se a tua palavra prometeu, vai se cumprir. Não importa quanto tempo demore aos olhos humanos, no tempo certo tudo vai acontecer. E eu escolho descansar nessa certeza. Eu profetizo agora que este 26 de março não vai terminar sem um sinal concreto do teu favor sobre a minha vida. Pode ser uma ligação inesperada trazendo uma boa notícia. Pode ser uma mensagem de alguém que eu nem esperava. Pode ser uma sensação de paz tão profunda que vai me fazer chorar de alívio. Pode ser uma ideia que vai surgir na minha mente e que vai mudar tudo. Eu não sei qual será o sinal, mas eu sei que ele virá. E eu vou estar atento para reconhecê-lo. Cada pequena bênção que acontecer a partir de hoje, eu vou perceber e agradecer. Porque a gratidão é como um ímã que atrai mais bênçãos. Quanto mais eu agradeço pelo pouco, mais o muito vem em minha direção. Senhor, eu me comprometo a nunca esquecer o que tu fizeste por mim. Quando as bênçãos chegarem, e elas vão chegar, eu não vou agir como se fosse mérito meu. Eu vou contar para todos que foi a tua mão que me tirou do charco e colocou meus pés sobre a rocha. Mas agora escute com atenção o que vou te revelar, porque isso vai determinar se tudo o que declaramos hoje vai permanecer ou vai se perder como água na areia. A oração é como uma semente. Nós plantamos hoje com fé, mas essa semente precisa ser regada todos os dias para germinar e dar frutos. Muitas pessoas recebem uma palavra poderosa como essa, sentem o fogo no momento, mas depois deixam as preocupações do dia a dia sufocarem a chama.
e semanas depois estão de volta ao mesmo lugar de desespero. Eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, eu te encorajo a criar uma disciplina espiritual a partir de hoje. Separe um momento todos os dias para conversar com Deus. Não precisa ser longo. 5 minutos de manhã antes de começar a correria. 5 minutos à noite antes de dormir. Mas faça disso um hábito sagrado. E para te ajudar nessa jornada, eu recomendo fortemente que você use um diário de oração. Não é apenas um caderno comum. É o lugar onde você vai escrever as promessas que Deus colocou no seu coração. É onde você vai anotar os pedidos que fez. E o mais importante, é onde você vai registrar cada milagre quando ele acontecer. Imagine daqui a um ano você abrindo esse diário e lendo suas próprias palavras. Naquela data eu pedi, e Deus respondeu assim. Isso vai fortalecer a sua fé de uma forma que nada mais consegue. Nos dias difíceis que ainda vão vir, porque eles vão vir, você vai poder voltar ao seu diário e lembrar de tudo que Deus já fez. E essa memória vai te dar forças para continuar. O link para você adquirir o seu diário está na descrição deste vídeo. Agora levante a sua cabeça, endireite os seus ombros, respire fundo e sinta o peso saindo de você. Você não está mais sozinho. Você faz parte de uma família de fé. Declare comigo em voz alta ou escreva nos comentários. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Diga de novo com toda a força da sua alma. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. E agora receba esta bênção que vai te acompanhar quando você sair deste vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o rosto dele brilhar sobre ti e te dê graça. Que Ele volte o olhar dele para ti e te dê paz. A paz que o dinheiro não pode comprar e que as circunstâncias não podem roubar. Vá em paz, guerreiro. Vá em paz, guerreira. A batalha foi entregue ao comandante certo, e a vitória já está garantida. A grande lição de tudo isso é simples, mas poderosa. Você nunca foi feito para carregar seus fardos sozinho. O momento em que você para de lutar com suas próprias forças e entrega tudo nas mãos de Deus, é o momento em que o impossível começa a se tornar possível. Agora me responde com sinceridade nos comentários. Qual foi a ferida mais antiga que você decidiu perdoar hoje durante essa oração? Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos encontros de transformação.